Olá, olá, saudações do crente docente. Está no ar agora o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Anderson Nogueira e hoje nós vamos estudar a lição da revista CPAD, Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje nós vamos ter uma aula da lição número 4, que se intitula Dons de Poder. Mas antes eu gostaria de você que está nos escutando que divulgue o nosso trabalho, o trabalho realizado pelo canal Crente Docente. Se inscreva lá no nosso canal, deixe o seu like, adicione lá o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas novidades em lições bíblicas. Nós queremos fazer um agradecimento especial agora ao professor, meu grande amigo Edivanei Fernandes, por esta oportunidade que nos concedeu em estar mais uma vez aqui contigo para compartilhar de Deus um pouquinho mais da sua palavra. Nós vamos começar agora a nossa aula, e essa aula elas tem por título base 1 Coríntios 12, do versículo 4, 9 e ao 11. Nós vamos ler a palavra de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro os dons de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outros a interpretação de línguas. Mas, muita atenção nesse versículo, um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que reparte a cada um como ele quer os dons. Queridos, nós temos também aqui um textuário. Esse textuário ele fala muito ao meu coração, porque foi o textuário no qual Deus me chamou para o ministério do ensino. Há muitos anos atrás eu vou compartilhar com vocês esse texto um pouquinho mais à frente. É o texto, essa experiência com Deus. É o texto de 1 Coríntios 2, versículo 4 e versículo 5. A minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Aleluia! Tremendo, meus irmãos. Queridos, quando nós falamos de poder do grego, a palavra é kratos, força para fazer a obra de Deus. Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele prometera aos discípulos um revestimento especial. Que revestimento é esse? Um revestimento de poder. Para quê? Para capacitar aos seus discípulos, não só para pregar o Evangelho, mas também para operar sinais, prodígios e maravilhas. Isso está narrado lá em Marcos 16, do 9 ao 20, e Atos de 1 a 8. Lucas também, ao escrever lá em Atos dos Apóstolos, ele confirma o que havia prometido Jesus. Está lá em Atos 2,43. A ação evangelizadora e missionária da igreja era acompanhada, de fato, por milagres, pois o Senhor, através do Espírito Santo, dotou aos apóstolos e evangelistas com dons de poder. Mas que dons são esses? Os dons de poder. Nós vamos estudar, são alguns, e nós vamos entender um pouco mais hoje com você aqui nesse podcast. E ele realmente quer continuar a confirmar, meu irmão, essa sua obra por meio de quem? Por meio de mim, por meio de você. Também com essas operações extraordinárias, essas operações sobrenaturais, a manifestação desses dons de poder. Nessa lição nós vamos estudar o dom da fé, os dons de curar e o dom de operar maravilhas. Através desses dons, a igreja hoje de Cristo, queridos, ela habilita-se a realizar o sobrenatural no reino natural. Quem não quer tocar no sobrenatural de Deus? Eu costumo dizer que você quer ver as coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida? Tem que ter proximidade com Cristo. Tem que ter intimidade com Cristo. Tem que ter joelho dobrado. Tem que ter comunhão com Cristo.
muita proximidade. Então eu quero te convidar, a partir de hoje, se você quiser viver o sobrenatural de Deus, te fazer um convite de voltar a sua vida ao trono de graça e a cada dia buscar essa intimidade, essa intimidade com Cristo. É Deus que realmente distribui a cada um conforme Ele quer. Mas a partir do momento que você vai criando esse elo de intimidade com Deus, esse elo de aproximação, Deus vai manifestando o seu poder na tua vida e eu tenho certeza que vai te conceder muitos dons. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? Se você curte aí, ó, dá um like aí, dá um amém bem forte aí comigo. Queridos, nós vamos falar sobre o dom da fé, nós vamos falar hoje sobre os dons de curar e nós vamos também falar sobre o dom de operação de maravilhas. Tópico 1 da lição, nós vamos falar um pouquinho sobre o dom da fé. 1 Coríntios 12, 9, fala que há outro pelo mesmo Espírito, a fé, e há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Vamos falar sobre fé. Lá na Epístola aos Hebreus, nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus 11, no versículo 1. Essa definição bíblica, meu irmão, sobre fé, mostra a total confiança do homem, a total confiança e dependência em Deus. Nós vamos aprender isso com o texto bíblico do capítulo 11 de Hebreus, conhecido lá como a galeria dos heróis da fé. Que Deus ele é todo-poderoso para fazer todas essas coisas. Sendo a nossa fé em Deus fundamental para a operação dessas grandes maravilhas no meio de nós, no meio dos homens. A fé como um dom, queridos, ela é completamente distinta daquela que nós recebemos por ocasião da nossa conversão, da fé salvífica. Igualmente, ela se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito Santo, narrado lá em Gálatas 5:22. O dom da fé é a capacidade do Espírito Santo que ele concede ao crente para realizar as coisas que transcendem a esfera natural da vida, coisas sobrenaturais, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom de fé é milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Queridos, tem pessoas que têm diversos níveis de fé. Eu certo momento da minha vida, eu estava muito abatido, que eu estava trabalhando numa feira, eu era muito jovem, trabalhava numa feira, queria compartilhar isso com vocês. Preste atenção. E compartilhei isso com a minha avó. A minha avó é uma mulher de oração, uma mulher que tem muita fé. E eu aprendi a respeitar a fé da minha avó, porque quando eu respeitava, todas as vezes que eu respeitava a fé dela, realmente eu via Deus operando maravilhas através da fé daquela mulher. E eu compartilhei com ela e falei que eu não queria mais trabalhar, queria outra coisa. Ela me perguntou com bastante sobriedade o que eu queria fazer. Eu falei, olha, eu queria trabalhar com isso, olha, isso tem muitos anos, isso foi em 1999. Então tão bem distante disso, né? Eu queria trabalhar com lanche, com trailer. Eu falei, é isso que você quer para você nesse momento? Eu falei, é isso que eu quero. Ele falou assim, aonde você quer trabalhar? Ela foi bem específica. Eu falei, aquele trailer lá onde eu morava, perto lá, acho que seria o ideal para eu trabalhar. Ela falou assim, bom, é aquele trailer que você quer? Eu já comecei até a ficar assustado. Irmãos, preste atenção. Ela falou para eu pegar um ônibus, me deu o dinheiro da passagem, e aquela mulher com tanta fé, ela falou assim, vá lá, e você vai comprar aquele trailer vai ser seu. Eu falei, que isso? Que isso? Você está falando sério? Eu falei, não, é sério, eu tenho fé para isso. E eu peguei o ônibus, peguei aquele dinheiro e vim, aquele trailer, e lá tinha um amigo que trabalhava, era o dono daquele trailer. Quando ele me viu, ele sorriu, eu falei, Anderson, como é que você está? Tudo bem? Eu falei, tudo bem, querido. E como é que está lá no seu trabalho? Eu falei, rapaz, eu não estou bem, estou querendo sair do meu trabalho lá da feira não está muito legal. E eu falei, rapaz, então por que você não vem aqui para trabalhar no trailer? Eu estou vendendo o trailer. Poxa, seria excelente se eu de repente vendesse para uma pessoa como você. Você está entendendo, meu irmão? O que é realmente ter uma fé que move o sobrenatural de Deus? Eu comecei a tremer naquele momento, falei, o senhor está falando sério? Ele falou, sério, mas eu não tenho dinheiro para pagar esse trailer todo. Ele falou, não, você pode parcelar, faz o seguinte, amanhã você começa a trabalhar no trailer e o trailer é seu.
Meu Deus do céu, oh Jesus da glória, eu cheguei radiante em casa e ela simplesmente me fez uma pergunta, e aí, vai começar amanhã? Tá entendendo, meu irmão? Quando você realmente tem fé, o sobrenatural de Deus acontece na sua vida. Aleluia! Isso é o dom da fé. Nós precisamos entender a distinção entre o dom da fé e a fé natural. O texto sagrado, meus irmãos, ele fala literalmente do dom da fé ou da fé milagrosa, lá em Coríntios 12, 9. Indica que nós não podemos confundir com essa fé natural, que é implícita, é inerente ao ser humano. Através da fé natural, o ser humano ele possui a capacidade necessária para crer em quê? Na existência de Deus. Mas a pessoa mais ímpia sabe que Deus existe. Portanto, é clara essa distinção entre o dom da fé e a fé natural. Nem todos possuem o dom da fé. Embora que todos os salvos possuem a fé salvadora, nem todos são agraciados com o dom da fé, que ele é concedido pelo Espírito Santo para o crescimento, desenvolvimento e expansão do reino de Deus. Eu louvo a Deus pela vida aí da minha avó, que em todos os momentos ela realmente, com a sua fé no sobrenatural de Deus, ela conseguiu me abençoar. Tem outros testemunhos aí que de repente a gente compartilha com os irmãos durante o decorrer desse CDcast. Nós temos também, queridos, aqui no tópico 2, os dons de curar. Quando fala sobre dons de cura, muitas pessoas perguntam, por que a gente não evidencia as curas de Deus hoje, como evidenciávamos e nós lemos na palavra de Deus? Nós evidenciamos sim. Eu, particularmente, sou prova viva de que Deus opera milagres nos dias de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os dons de curar. Vou compartilhar com vocês mais um testemunho daqui a pouquinho. Fica ligado aí, fica juntinho conosco. Por que dons de curar? O fato de as duas palavras no original encontrarem-se no plural significa que o Espírito Santo habilita os que recebem os dons de curar a atuarem na cura sobrenatural das mais diversas enfermidades. O Senhor Jesus, ele capacita a sua igreja até hoje, através desses dons, a curar todos os tipos de doença. Câncer, AIDS, lepra, paralisia. Não existe doença que não possa ser curada pelo poder de Deus. E para que existe esse propósito dos dons de curar? Os dons de curar eles se manifestam com uma intervenção especial direta de Deus em favor daquele que sofre. Você crê nisso, meu irmão? Vou te dar motivo para você acreditar daqui a pouquinho. Fica ligado aí, ó. Há dois propósitos básicos no seu exercício. O primeiro é atestar o poder do Evangelho com o objetivo de glorificar a Deus. Deus tem todo o poder. Está lá em Lucas 5, 23 e 26. E o segundo é amenizar o sofrimento humano, confirmando o amor do Eterno pela humanidade. Deus se importa com você, Deus se importa comigo, se importa com todos nós. Ele pode demonstrar o seu amor na tua vida. Se você está precisando de uma cura nesse momento, eu quero te dizer, meu irmão, que Deus pode te curar. Deus pode mudar a tua história. Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Eu nasci com um problema chamado onfalocele. Eu nasci com a minha mãe com a barriga. Ela não tinha feito já grávida, ela não tinha feito nenhum pré-natal. Quando eu nasci com a barriga aberta, completamente aberta, todos os órgãos expostos, deslocados, sem cordão umbilical, era uma membrana que envolvia, e o médico ele só tinha lido aquilo em enciclopédias, nunca tinha se dado conta daquele problema, e realmente ele tinha falado com a minha mãe que seria muito difícil de eu sobreviver. Mas lembra da minha avó? Tá ela de novo aí. Ela ao entender essa situação, o médico pediu autorização para fazer ali uma cirurgia de emergência, né, tentar colocar os órgãos no lugar e fechar a minha barriga. A minha avó ela foi numa igreja evangélica, ela não era crente, ela não era cristã, mas ela exercitava na sua época já a sua fé em Deus. Ela sabia que os deuses que ela serviam não poderiam fazer nada por aquele menino, pelo seu neto. Mas o Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafa, o Deus da cura, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
poderia fazer sim, movimentar o sobrenatural e curar o neto dela. Ela ia entrar numa igreja evangélica, explicou para aquele pastor, e aquele pastor fez uma oração e declarou ali a cura, ministrou a cura sobre a vida daquela criança. E hoje eu, com 44 anos de idade, aleluia, e ele ainda profetizou que ele iria trabalhar no ministério, olha só, e anunciar as boas novas de salvação. Estou aqui hoje compartilhando com vocês. Fui curado pelo poder sobrenatural de Deus. Deus interveio na minha vida e realmente eu sobrevivi. Só para vocês terem ideia, 1 de cada 100 mil nasce com esse tipo de problema e dificilmente uma criança há 45 anos atrás poderia sobreviver a esse tipo de problema. Mas eu estou aqui para honra e glória de Deus. Meu irmão, dá um glória aí e sabe que Deus pode operar na tua vida também. Amém? Alguns pregadores, queridos, nós vamos voltar aqui, eles usurpam da glória de Deus. Eles usam os dons de curar para se autopromover. Deus não concede a ele esse dom, mas o seu ego infla e ele usurpa a glória do Senhor, não demonstrando nenhum respeito para aquelas pessoas que sofrem. Isso é um erro muito grande e vão dar conta cada um de seus atos. Nós, infelizmente, ainda evidenciamos hoje em dia essas coisas no nosso mundo, mas nós sabemos que toda a honra e toda a glória ela é do Senhor Jesus. Amém? E pode dar um amém junto comigo aí, ó. Os dons de curar e a doutrina da salvação, apesar da cura divina fazer parte da obra expiatória de Cristo, nós devemos entender que a salvação da alma é mais importante do que a cura do corpo. Embora Jesus pode curar todas as enfermidades, não cura todos os enfermos. Em sua soberania, ele somente opera de acordo com a sua vontade. Isso também não nos isenta, meu irmão, de orar pelos enfermos. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que interceder, pois a oração do justo ela muito vale nos seus efeitos. E nós também não devemos insistir na busca de dons de cura ou daquele dom. É o Senhor Jesus que nos concede através do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos concede o dom. Além do mais, se nós nos pusermos a evangelizar e a fazer missões, os sinais eles vão seguir e as curas divinas farão parte do nosso cotidiano. Está lá em Marcos, né? Que esses sinais seguiriam aqueles que creram. Nós podemos resumir então que os dons de curar são concedidos à igreja para que os enfermos sejam curados em nome do Senhor Jesus e para que o Senhor Deus seja glorificado. Amém? Ainda um pouquinho mais sobre os dons de curar, voltando à lição no tópico 3 lá, vamos falar um pouquinho sobre as distorções no uso dos dons de curar e da operação de maravilhas. Aqui vem dizendo que o cristão ele não tem autorização divina para determinar, para decretar ou exigir a cura dos enfermos. Nós vemos infelizmente, nós vemos muitas orações aí, eu determino, eu exijo, né? Nós temos poder sim aqui. Nós temos que exercitar a nossa fé sim, entendeu, meu irmão? Mas a nossa relação com Deus não se dá de forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa, meu irmão? Nós somos seres humanos ilimitados. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, o que nós seríamos? Mas nós, como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, exercitando a nossa fé em Deus. A palavra de Deus nos recomenda que nós devemos orar pelos enfermos. Está lá em Tiago 5,14. E nós sabemos que, eu já falei aqui, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar de forma profética que você, meu irmão, você, minha irmã, vai se tornar um homem e uma mulher de oração, sabendo que Deus pode operar através da tua vida grandes milagres, grandes curas na vida de muitas pessoas. Amém? Dá um glória aí, meu irmão, dá um glória aí, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no tópico 3 da lição, nós vamos continuar aqui, estamos falando sobre o dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios 12:10.
O que é o dom de operação de maravilhas? Esse dom, meu irmão, minha irmã, ele realiza obras extraordinárias, além do poder humano. É sobrenatural, é metafísico, vai além da nossa compreensão. O dom de operação de maravilhas, ele altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Deus tem todo o poder. Ele pode mover o sobrenatural dele. Nós temos alguns exemplos bíblicos aí. O ministério terreno de Jesus, ele foi marcado por grandes operações de maravilhas. Vou citar só alguns aqui. O mestre, ele repreendeu o vento e o mar, e esse logo se aquietaram. Está lá em Mateus 8, 23 ao 27. O nosso Senhor Jesus, ele atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada. Para quê? Para a sua glória. Tudo é para a honra e para a glória de Deus. Nós também podemos destacar outros exemplos. Por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro. Já tinha 4 dias morto, mas Jesus ali, ele operou sinais e maravilhas. O nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte e sobre a vida. Para Ele, meu irmão, nada é impossível. Nosso Deus, ele não mudou. Ele jamais mudará. O Pai, nosso Pai Celeste, ele deu os dons especiais à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. E eu quero dizer para ti, se você está precisando de algo sobrenatural de Deus, talvez você esteja escutando esse CDcast, no finalzinho eu quero fazer uma oração curta, mas que você possa receber essa oração e Deus possa operar grandiosamente um milagre, uma cura ou um sinal de maravilhas na tua vida. Amém? Nós vamos também, agora, meus irmãos, já encaminhando para o finalzinho desta lição, concluir. Queria dizer para vocês que Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, os dons de curar e de operação de milagres. Mas sempre vai ser de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua graça. Nós temos que lembrar que os dons de poder, eles contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Há pessoas que querem utilizar dessas dádivas para obterem, infelizmente, lucros financeiros, né? Mostrar que ele tem todo o poder, e todo o poder ele vem de Deus. Isso, infelizmente, envergonha o Evangelho de Jesus. Eles estão suscetíveis ao juízo de Deus. E isso vai vir sobre eles no seu tempo próprio. Mas que nós, eu e você, a igreja do Senhor Jesus, nós possamos fazer esse uso dos dons de poder para propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Eu não me canso de testemunhar sobre o que aconteceu na minha vida, porque Deus, ele continua operando milagres nos dias de hoje. Como testemunhei para vocês aqui, eu sou um milagre vivo de que Deus cura no meio do seu povo. Sou eternamente grato ao Senhor Jesus pela minha vida que Ele me concedeu. E eu quero dizer para você que se você precisa também de um milagre, Deus pode mover o sobrenatural sobre a tua vida. Amém? Uma oração curta aqui para nós finalizarmos. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida deste jovem, deste senhor, desta senhora, desta jovem que está escutando esta mensagem, esse podcast nesse momento. Eu quero te pedir, Deus, que tu venha de forma sobrenatural. Se assim for da tua vontade, Pai, ministra a cura sobre a vida dessas pessoas. Ministra com poder e graça, Senhor Deus, de acordo com a necessidade de cada pessoa que está ouvindo esse podcast. Eu tenho certeza, Pai, que tudo é para a tua honra e para a tua glória. Que essas pessoas possam ser impactadas pelo teu poder no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, poderosamente. Não deixe de nos seguir, de nos escutar. Eu agradeço muitíssimo a sua atenção a esse podcast neste momento. E eu queria também fazer o agradecimento a você que está nos ouvindo até agora e convidar você para nos seguir
lá no @crentedocente, lá no Instagram, e também no Facebook, pelo endereço facebook.com/crentedocente. Ativa lá as notificações do canal do Crente Docente lá no YouTube. Dá uma força para nós ajudar a propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão e minha irmã. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Um grande abraço.